Obrigada aqui pela companhia de todos vocês e vamos partir aqui para a nossa entrevista, porque eu estou aqui com o Renan Dantas, jornalista do Money Times, para me ajudar aqui nessa baita entrevista. Obrigada pela participação, Renan. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui de novo no Giro do Mercado, acompanhando o Magalu. Magalu, de novo aí, derrapando na bolsa, né? Não para de cair. Vamos ver se tem uma luz no fim do túnel aí para ação, pelo menos. E quem vai responder para a gente é o Phil Soares, da Hora Mais Investimentos. Obrigada pela participação, Phil. Opa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Paulo, Renan. Seja muito bem-vindo. Pela primeira vez aqui no Giro e já começando, né? Já começo aqui, daqui a pouco eu passo para o Renan para ele também me ajudar nessa entrevista, porque a gente viu aí um resultado, né? O Magazine Luiza divulgando 30 milhões de lucro, revertendo esse prejuízo. E claro, a primeira pergunta aqui para a gente começar, queria a sua avaliação de como foi esse resultado, destaque ali para o resultado operacional da companhia. Magazine Luiza está mostrando, vamos dizer assim, deu a volta por cima, podemos dizer? Exatamente. Esse foi um bom trimestre para a Magazine Luiza, né? A gente teve ali um crescimento de receita, né? Que é um negócio que não é esperado quando você tem uma companhia de varejo, especialmente focando em lucratividade, ela tende a aumentar a margem e reduzir receita, né? Então a gente teve esse aumento aí de 3% da receita, com destaque com a participação de serviços dentro desse mix, né? Que foi 10% de alta. Então, com a participação de serviços sendo um item de margem mais alto, a gente teve no final um aumento de margem, né? A margem bruta foi de 27% para 30% e foi o que ocasionou aí o resultado bom no restante do balanço, né? Porque a varejista geralmente ela trabalha com volume alto e margem baixa. Então qualquer variação pequena na margem acaba contribuindo muito para o resultado final e foi isso que a gente observou na Magalu. Certo, Phil. E agora um pouco sobre o papel do Magazine, né? Porque ela está negociando a 1,60, né? Em 2024, a ação acumula uma queda de mais ou menos de 15% e ela está negociando nos patamares de novembro de 2023. Tudo isso em meio à queda dos juros. Você acha que o mercado está sendo um pouco injusto com o papel do Magalu? Que ele está entregando resultado, está entregando lucro e a ação continua caindo? Vamos fazer uma releitura aqui do histórico recente, né? A gente teve um ambiente de juros bastante volátil desde outubro do ano passado, né? Primeiramente a gente teve uma percepção otimista, depois ao longo agora de especialmente março e abril, né, desse ano, a gente teve o retorno dessa posicionamento do mercado e agora com o resultado, né? Então, lá atrás a gente teve uma posição otimista que ocasionou uma alta, né? Uma alta nas expectativas. A gente tem que lembrar que o varejo é um setor que depende muito de juros, né? É um setor que as pessoas geralmente tomam dívida para fazer aquisição de linha branca, de eletroeletrônicos, são os itens mais contribuidores aí de margem de contribuição para o varejo discricionário, né? Estamos falando aqui Magalu, Casas Bahia, Americanas. Então, os juros é fundamental para essas companhias. Então a gente teve um momento otimista, um momento pessimista agora em 2024, né? E é aí que eu atribuo a performance anual da Magalu e especificamente nessa semana que a gente teve, essas últimas 2-3 semanas, a gente teve uma acomodação disso. Se a gente observa a performance no mês de maio da Magalu, estamos com alta de mais de 20% em função de uma percepção de um resultado bom, né? Agora, a gente tem a questão técnica em cima do papel. Então a gente teve uma melhora na expectativa, essa expectativa foi cumprida e agora os investidores que têm um perfil mais especulativo estão fazendo a liquidação de suas posições. Então, na minha concepção, é por isso que a gente está observando essa queda aí que a gente está vendo hoje, né? Uma realização do ganho que foi oferido ao longo do mês. Maravilha, Phil. E aqui continuando, né? A gente queria que você comentasse, porque a gente viu esse resultado positivo de Magazine Luiza e como é que ela se posiciona agora frente às concorrentes, né? O varejo sofreu bastante, você já comentou aí um pouco, sofreu bastante com as taxas de juros altas, mas no final das contas as empresas internacionais que estão aqui no Brasil acabaram se dando bem também com esse evento de Americanas. Como é que Magazine Luiza se posiciona frente às concorrentes? Olha, empresas internacionais a gente pode mencionar aqui duas, né, bem relevantes, que são a Amazon e o Mercado Livre, que eu nem sei se eu consideraria internacional, né, porque apesar de ter aberto em bolsa lá fora, né, a gente tem o Mercado Livre tendo sido originado aqui no Brasil e com um histórico de consolidação do seu negócio aqui no Brasil, né? Mais de 70% das receitas no Brasil. Então, não sei se eu consideraria o Mercado Livre como um estrangeira, mas a Amazon com certeza, né? E a Amazon, ela é vista de uma forma diferenciada pela posição dominante que ela tem nos Estados Unidos, né? Tinha muita a discussão sobre se isso aconteceria da mesma forma aqui no Brasil, só que a gente tem que lembrar que a Amazon começou no início do e-commerce nos Estados Unidos. Aqui não, a Amazon veio para cá
num ambiente já muito competido. Se a gente observar o ambiente de varejo discricionário brasileiro, ele tem muitos competidores, né? A gente está falando de 5 grandes empresas. Então, ela já chegou num ambiente mais competido e a gente acredita que o cenário está bem mais equânime em termos de competição para as diferentes competidoras. A gente não acredita que a Amazon deva assumir uma posição de dominância aqui no nosso varejo discricionário, não. Muito pelo contrário, o que a gente está observando é a Mercado Livre sendo a figura que assume a posição de dominância com a constante ganho de market share ao longo dos anos. E a Magazine Luiza tem chances aí de alcançar, porque os resultados do Mercado Livre realmente têm sido bem acima. Como é que, na verdade, fica, então, esse resultado de Magalu? As perspectivas elas acabam sendo mais positivas? Está recuperando um pouco do mercado? Olha, esse resultado, ele é natural, tá? A gente observou, por exemplo, na Casas Bahia, que viu o resultado na quarta, a mesma tendência, que é uma coisa que já foi comunicada aí há 9, 12 meses, é o resultado de um trabalho nesse médio prazo de privilegiar rentabilidade e lucratividade em detrimento de crescimento de volume de receita, né? Porque com o aumento dos juros, a companhia tem que pesar muito na sua tomada de decisão a despesa financeira. Então, a gente vê o fim de vários subsídios, como, por exemplo, frete grátis, e o subsídio ao marketplace, que é o online, foi o grande detrator de volume dessas companhias ao longo do tempo, né? Sempre privilegiando a loja física nesses últimos 9, 12 meses. Então, a gente vê isso como natural, tá? A gente está vendo aí uma melhora de lucratividade em geral. Temos que lembrar que a Magalu também foi uma das beneficiadas pelo evento da Americanas, que hoje perdeu muito market share, em especial o online, né? O online da Americanas está uma fração do que era anteriormente. O Mercado Livre foi a instituição que pegou mais market share, mas a Magalu também se beneficiou. Então, a gente vê um cenário de melhora, com certeza, né? Uma continuação do que a gente observou nesse primeiro trimestre e uma melhora tanto em termos de lucratividade quanto em termos de operacional aí para a Magalu.